pegar aquele seu desejo, colocar num papel, fazer virar um projeto e transformar numa meta de vida. Parece difícil, mas é sobre isso que vamos falar. Bem-vindo ao podcast de hoje, Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala de psicologia, espiritualidade, saúde e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e no episódio de hoje recebemos a nossa convidada querida, Adriana Chochan. Ela é diretora de marketing e mentora de negócios. Vamos falar sobre planejamento, realização profissional e como concretizá-los. Seja bem-vinda, Adriana, ao nosso podcast de hoje. Obrigada, Iraci. Obrigada pelo convite. Obrigada às pessoas que estão nos assistindo. É sempre uma alegria vir aqui bater um papo com você e falar de coisas importantes, né? Que são realizações, progressos. Então, vamos lá. É incrível, né? As pessoas, geralmente, ela passa por fases onde ela fica querendo fazer um monte de coisa. Ela tem lá o desejo de trabalhar em tal coisa e ela está num tipo de profissão. Quer ir para uma profissão diferente. Aí ela tem o desejo de se formar em tal ou outra coisa. E aquilo vai se tornando num desejo sem vida, sem raiz, sem concretização. Como é isso? É um assunto bem interessante, porque eu acho que é do ser humano, né? Querer se mover, querer progredir. Tem um pouco da lei aí do progresso, que é uma lei divina, mas é natural, inclusive no final do ano, início do ano, a gente sempre pensa, né? O que eu vou fazer de diferente esse ano? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa parada. Eu acho que está num bom momento, que passaram as festas, passou toda essa empolgação de final de ano, a gente parar um pouco, olhar para dentro da gente, a gente perceber o que vai fazer, o que a gente quer fazer de diferente esse ano. Porque quando a gente não se planeja, a gente olha para trás, nossa, o ano já passou, né? Passou tão rápido, o que eu fiz? Então, isso gera frustração, gera um pouco, né, de insatisfação. Então, é muito bom que a gente pegue esse momento, pare, pense qual é a sua meta, qual é o seu projeto para o ano e, principalmente, como é que eu vou tirar isso do papel, né? Então, a ideia hoje é que a gente converse aqui sobre algumas dicas de como fazer isso, tomar vida, né? E para frente. Com certeza. Porque existem tantas pessoas que dizem assim, eu queria tanto conhecer a Europa. Eu queria. Mas que jeito? Não tenho dinheiro para isso. Arruma uma infinidade de empecilhos, mas não pensa num projeto, numa solução, numa concretização. Então, eu acredito que a pessoa se habitua a dar desculpas para a não concretização, não realização dos seus próprios desejos. Não, é verdade. E aí, quando você... Tem gente até que lista, eu acho que muita gente vai se identificar aí, né? Às vezes a gente lista algumas coisas. Eu gostaria de fazer. Às vezes tem 2 folhas de desejos, a gente dobra bonitinho e bota na gaveta. Né? E botar na gaveta é uma coisa que você provavelmente só vai revisitar no final do ano e vai olhar, nossa, né? Não tem milagre, né? Não, só fazer a lista já é um passo? É um passo. Você materializou ali na escrita? Materializou, mas você precisa, para além do desejo, para que aquilo se concretize, você precisa ter objetivos, você precisa ter metas, você precisa ter um plano de ação para aquilo tomar vida e aquilo ser parte da sua vida naquele ano. E aí você começa realmente a tirar o desejo, né, para um planejamento, para uma meta e para uma concretização. E aí, pegando essa história da viagem, muito, muito interessante, né, porque as pessoas começam a dizer, esse ano eu quero fazer uma viagem. E aí, chega final do ano, dezembro, a pessoa, nossa, e a viagem que eu queria fazer? Eu não consegui, eu não consegui, mas o que você fez que você não conseguiu? Então, vou dar uma dica. Dica, pulo do gato. Se você quer fazer uma viagem, coloca um objetivo que a gente chama de SMART, específico, mensurável, no tempo, alcançável. Ele tem que ser um objetivo que não é só quero fazer uma viagem. Ele tem que ser, por exemplo, né, quero fazer uma viagem para Salvador em dezembro, passando 10 dias com a minha família num resort. Que aí você consegue meio que aterrissar aquele desejo em coisas palpáveis.
Porque aí, o que acontece? Se a minha viagem é em dezembro e eu verbalizo isso para minha família, eu já sei que eu tenho que pedir férias no meu trabalho. Já me comprometi. Eu tenho que ver quando termina a aula das crianças, porque eu quero passar mais tempo com a minha família. E aí eu começo a ver lá, boto lá na minha agenda, eu tenho que ver passagem aérea, né, em junho, tem que ver o hotel. E aí aquilo vai tomando forma, porque se você ficar sem ser muito específico no seu objetivo, né, sem dizer para onde você quer ir, quando você quer ir, quantos dias você quer ficar, aquilo vai ficar no mundo das ideias. E quando você traz isso de forma material, você bota na sua agenda, você começa a trabalhar sobre isso, a família ou as pessoas do seu lado, dependendo do objetivo, se junta nessa meta, que isso é muito importante. Além das pessoas, tem uma ajudinha também aí que a gente pode dizer da espiritualidade ou do nosso anjo da guarda, do que seja, e aquilo ali começa a concretizar, a tomar corpo. Né? E deixa de ser da gaveta para algo que está ali presente na sua vida, porque você tem uma ação, aí a gente chama de plano de ação, então o objetivo é claro, né, para onde você quer ir, quando você quer ir, você tem um plano de ação, que é ver as férias, pedir as férias das crianças, do trabalho, ver comprar passagem, então você começa a dar forma e aí você consegue realmente realizar. Não é garantia de realizar, tá, Iraci? Porque o mundo também ele é volátil, ele troca. Mas se você tem como meta, né, sei lá, passar mais tempo com a sua família, mesmo que você cumpra ali 80%, é 80-20 que eu falo, né? Consegui 80%, não consegui os 100%, mas pelo menos você conseguiu realizar 80% e chegar no fim do ano e falar, que bom, realizei isso. Não fica aquela frustração, sabe? E se por algum momento aquela viagem que era para Salvador, né, não consegui, porque, sei lá, o dólar aumentou, o hotel aumentou, vai para Búzios, né? Mas pelo menos você já sabe, já pediu férias, você já sabe que você tem que se planejar, né? Então, eu acho que é um pouco sobre objetivos, meta clara, objetivos claros e fazer aquilo viver, né? Não ser só de gaveta, viver mesmo, botar tela, né, do seu celular, botar na porta da geladeira, fazer aquilo tomar vida e não ser só um desejo, né? Agora, quando a pessoa começa a desejar ou mudar de emprego, ou mudar de profissão, fazer alguma coisa diferente, ou até mesmo quando jovem, que ele fica, eu tenho que ter uma profissão. Mas ele fala com esse ânimo todo, com essa vontade toda, eu tenho que ter uma profissão. E é o que eles falam assim, não sei. Mesma coisa perguntar, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser grande. Tem que ser, eu acho que a gente estava até conversando ainda há pouco, né, sobre um pouco desse falta de sonhos, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ter sonhos, desejos, e aí sim, botar metas, objetivos para a gente concretizar. E a gente percebe um pouco de falta de sonho da juventude hoje em dia, né? Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco sobre isso, e aí todo mundo, educadores, pais, sociedade, para que o jovem tenha, assim, sonhos, que ele perceba que se ele colocar no papel, ele vai ter um trabalho, né? Não é simples, nada é simples, né? Mas se você coloca ali um objetivo, né? Vou dar um exemplo, né? Tem muita gente que quer. Eu sou especialista em mudar de emprego e mudar de profissão. Já fiz isso algumas vezes na minha vida. Mas é sempre importante, antes de você tomar essa decisão, escolher, você fazer essa autorreflexão, um autoconhecimento, o que eu gosto, o que me motiva, qual é o meu propósito de vida. Então, você começa a desenhar todo o seu plano em volta daquilo. Né? Então, a partir do momento que está claro para mim qual é o meu propósito, qual é a minha meta, bom, eu tenho que listar ali 2 ou 3 objetivos, que pode ser, vou fazer um curso tal, vou aprender um idioma tal, né? E ser específico, né? Até o final do ano vou fazer o curso na plataforma tal de inglês, vou fazer aulas 3 vezes na semana. E hoje em dia, para estudar idiomas, você tem tanta forma de fazer. Mas tem que ser específico, né? Tantas plataformas para você buscar um novo trabalho, uma nova profissão, que você não precisa estar presencialmente numa escola, numa sala de aula.
né? Você pode pesquisar ali, você dá um Google ali, aparece o mundo na tua frente. É verdade. Né? Então, você tem oportunidades ali, né? Eu Meios. faço muitos cursos online gratuitos, né? Desde cursos de inteligência artificial a cursos de liderança. Eu acho que hoje em dia já tem um pouco mais, né? Eu acho que uma das coisas que avançou muito depois de 2020, né, com a tragédia da pandemia, foi a forma de estudar, né? A forma de você se informar. Eu acho que você hoje consegue fazer bons cursos e aí é isso. Quer mudar de profissão, quer sair daqui de um ponto A. Primeiro você tem que entender onde você está, né? Estou no ponto A. Se situar e ver o que você se igual quando você vai né? dirigir, né? Eu estou aqui, né? Eu tenho que chegar no bairro X e eu boto um Waze lá para me mostrar o caminho. Então, primeira coisa, faz um diagnóstico, onde é que você está, qual é o seu desejo, o seu propósito de vida. Traça o seu caminho, né? Que aí seria, vou fazer um curso online, vou pensar numa profissionalização, vou procurar emprego aqui, vou conversar com pessoas do meio daquele emprego, que também é muito importante hoje em dia para você conhecer novas profissões, que são profissões bem diferentes da nossa época, né? Que na época não é mais só advogado, médico, né? Pronto, acabou. Acabou, não. Agora são desafios enormes, são profissões diferentes, e aí tem estudos que dizem que essas profissões vão, umas deixar de existir, outras vão chegar. Então, olha para onde você está, faz um diagnóstico, faz um planejamento específico, né? Diz o que você precisa fazer para chegar naquele ponto B. E aí você vai trazendo aquilo para o seu dia a dia. Não pode ser só uma vontade, um desejo que fica parado. Aquilo tem que viver dentro de você e peça ajuda aos seus amigos, às pessoas que estão, né, no seu entorno, né? Eu tenho um ano passado, eu queria muito voltar a fazer atividade física, eu queria cuidar de mim, né? Foi um momento que eu precisava parar para cuidar da minha saúde e tudo mais. E eu lembro que eu coloquei como uma meta voltar para uma academia, que pode ser uma coisa simples para alguns, mas é muito difícil. Às vezes as pessoas... Muito difícil. Eu acho que é aquele desejo que fica eu estou disciplinada, mas é o desejo de quase todo mundo no início do ano e que chega no final do ano, o desejo está lá ainda e não foi concretizado. E era assim comigo também, né? E foi engraçado que eu queria voltar a fazer academia e tinha uma academia no meu prédio. Aí eu falei, bom, eu vou para a academia do meu prédio 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E logo no começo do ano pegou fogo a academia do meu prédio. Aí eu falei, nossa... Que sorte nesse momento! Quase que eu falei que sorte. Mas eu falei, não, eu tenho uma meta, eu tenho que voltar para a academia, até porque eu estava precisando melhorar a saúde. Mais do que ficar treinada, eu tinha alguns indicadores da minha saúde que precisaria fazer uma musculação, uma atividade física. E aí eu fui correr, e nessa que eu estava correndo, e eu estou falando sobre as pessoas ajudarem, eu comentei com uma amiga, né? E ela falou, olha, eu era uma amiga também que não ia para academia, eu acabei de entrar numa academia, vamos juntas? Então, não teve jeito, pegou fogo a academia do meu prédio, mas aí eu fui com essa minha amiga para a academia e eu consegui manter a minha meta, consegui me manter 5, 6 vezes na academia, conheci pessoas maravilhosas, tenho um grupo maravilhoso, e os meus indicadores de saúde melhoraram muito. Então, a gente tem que ter, sim, um plano e, às vezes, mesmo que o plano desvie um pouquinho, né, como nesse caso, a gente tem que ter um pouco de resiliência, tem que ter um pouquinho de lidar com a frustração aqui e ali, mas seguir, porque certamente vai vir alguém, se você tem aquilo forte dentro de você, as pessoas ao seu lado, né, a espiritualidade, todo mundo vai concorrer para que aquilo se realize, né? Com certeza, com certeza. Agora, na condição de desejo e afinidade e a busca por ganhar dinheiro. Como fazer essa escolha? Porque muitas vezes eu me afinizo demais com determinada área, eu gosto, mas o que eu quero é ganhar dinheiro. Eu preciso, eu quero ganhar dinheiro porque eu quero comprar um apartamento, porque eu quero ter um carro, eu quero, sei lá, fazer alguma coisa, uma viagem. E como é que eu fico nessa história? Eu adoro essa pergunta, Iracy, porque é algo que eu falo muito, até para as empresas, né? Eu vou falar de empresas, depois eu vou falar de indivíduos. As empresas também têm, às vezes, esse pensamento de ou eu vou trabalhar para ganhar, produzir muito, ganhar, faturar muito, ou eu vou cuidar das pessoas da minha empresa. E, na verdade, você pode fazer as duas coisas juntos, né? O ideal é que você cuide das pessoas para você ter pessoas produtivas e a sua empresa gerar resultados positivos.
E falando de indivíduo, né, pessoa, eu acho que é um pouco por aí. Hoje em dia, eu acho que é muito mais importante você ter uma visão clara do que você gosta de fazer. Né? É muito difícil, eu sei que não é possível para todas as pessoas, mas minimamente busque lá dentro o que você gosta de fazer. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar do próximo, hoje em dia, se você olhar, tem várias, né, possibilidades de profissões e de trabalhos que são que você cuida do próximo, né? Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com tecnologia. Hoje, então, existem inúmeras possibilidades com tecnologia. Ah, eu sou uma pessoa que eu gosto de jogar videogame, adoro games. Tem uma enorme possibilidade hoje em dia, né, de você ganhar dinheiro trabalhando no segmento na indústria de games, que é algo que cresce muito. Então, eu acho que passa um pouco pelo autoconhecimento. É muito difícil a pessoa sustentar por um longo tempo uma coisa que ela não gosta de fazer. Então, minimamente, aquilo tem que ser algo que a pessoa goste, que tenha que estar alinhado com o propósito dela. E aí sim você buscar se aperfeiçoar, estudar, fazer network, conhecer, vai conversar com as pessoas que fazem aquela profissão, porque acontece às vezes também que a gente começa uma profissão e chega lá a gente não gosta, né? Então, Aham. antes, dá uma conversada com pessoas que atuam naquele segmento. Hoje em dia tem plataformas de mentoria, que você tem acesso a profissionais, que você pode conversar, pegar dicas. Eu mesmo participo, né, como voluntária de várias plataformas, que sou mentora em várias plataformas gratuitas, voluntariamente, e aí você consegue unir o seu desejo, unir o que você gosta de fazer, conhecer um pouco da realidade daquela atividade, porque às vezes o que você imagina não é Não é o que bem acontece, não aquilo. é bem aquilo. E aí você, obviamente, tem que estudar, tem que se especializar, tem que fazer relações, tem que... não tem muito alcance, ou avanço, ou progresso, sem um pouco de esforço, né? Agora, eu tenho afinidade com isso, eu gosto disso, mas isso não vai me gerar o recurso que eu almejo. Então, qual é o caminho? É esse. Então, olha, eu vou fazer isso porque isso aqui vai me dar dinheiro. É possível a pessoa encontrar realização naquilo que ela foi fazer simplesmente tendo como meta ganhar o dinheiro? Eu acho que tem que ser um híbrido, né, eu diria, né? Eu acho que não pode ser uma coisa que você detesta, né? Ah, eu não gosto disso e vou só por causa do dinheiro. Acho que nunca vai funcionar. Mas, minimamente, se é alguma coisa que você goste, eu vou dar um exemplo que aconteceu com a minha sobrinha. A minha sobrinha, a vida inteira, ela estudou artes cênicas, ela passou para a Universidade Federal de Artes Cênicas para ser atriz, a vida inteira ela foi atriz. E chegou um dado momento que ela viu que ela não ia ganhar dinheiro com aquilo, mas ela adorava viajar, adorava sair, gostava de ter ela queria ter uma independência financeira dela. E ela teve que mudar, ela foi fazer jornalismo. Isso é um caso real. Ah, jornalismo dá para você... Nós somos várias camadas, né? A gente não É, joga fora o que a gente aprendeu. Dá para você absorver um pouco do que você viveu nas artes cênicas para um jornalismo? Dá. Né? É um caminho semelhante? Um pouco. Então, você consegue ir se adaptando, tem uma perspectiva melhor de ganhar dinheiro? Um pouquinho melhor, né? é. Então, vamos aí. Né? Eu acho que coisas correlatas, coisas que estão ainda um pouco ligadas ao seu desejo, ao seu propósito de vida, eu acho que funciona. Agora, se é uma coisa muito contrária, eu acho que vai ser tanto sofrimento que aí a pessoa tem que botar na balança. Vale a pena todo esse sofrimento, né? Ou eu posso achar um caminho do meio, né? Eu não preciso ser lá ou cá, ser totalmente feliz fazendo algo que nunca vai me dar dinheiro ou fazendo uma coisa que vai me dar dinheiro e vai me deixar infeliz. Tenta achar o meio, né? Eu acho que o mundo do Aham. equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre o equilíbrio, onde eu posso, minimamente, ter as coisas que eu gosto, mas também que não seja tão invasivo e tão contrário aos meus valores e meu propósito de vida, né? Agora, como você traçar as suas metas, né, dentro de um projeto, de alguma coisa que tem, e não deixar se influenciar por, pela própria mídia, por influencers que vêm falando. Tem influencers que falam coisas excelentes, maravilhosas, mas tem também um nicho que é um lixo, É. né? Como não se deixar levar nisso quando tenho que definir um projeto? Eu acho que serve para tudo. Eu acho que as redes sociais hoje em dia, né, sequestram muito do nosso tempo,
né? Aham. E às vezes não é tempo que é bem usado, né? Dependendo do que você está assistindo. Então, acho que é ser vigilante. Eu acho que para qualquer projeto você tem que ser vigilante. Eu acho que você tem que estimular. E aí, de novo, voltando, tem uma meta clara, né? Quando eu tenho uma meta clara e eu tenho objetivos que eu sei que eu tenho que cumprir, eu posso mais facilmente tomar decisões. Eu preciso, sei lá, minha meta é estudar, eu tenho que ler tanto de livro, e aí eu já sei que entre assistir a série né, no streaming e ler aquele livro que eu tenho que estudar, eu tenho que focar no ler aquele livro que eu comecei, que vai me levar para a minha profissão. Então, eu acho que quando você tem meta e objetivo claro, isso te ajuda a você não se desvirtuar com o lado externo. Porque os estímulos externos, eles são fortes demais. É desde o celular, é uma inteligência artificial, é uma televisão, é muito estímulo. E por isso que quando você tem claro o teu caminho, claro um objetivo, você consegue até tomar decisões mais assertivas. Não, eu não vou, né, assistir isso, eu não vou parar para ficar aqui rolando na rede social, porque eu tenho como objetivo e a minha meta, eu não posso esquecer dela, que é usar esse tempo para estudar ou para entrar no LinkedIn, que é uma plataforma de trabalho, de negócios, enfim. Então, eu acho que, de novo, voltando na meta, nos objetivos específicos, te ajuda muito também a você não se sequestrar o seu tempo com coisas que são não necessárias, né? E, lamentavelmente, o mundo hoje tem muita coisa que joga contra, né? Ai, Joga. nossa. Desde os influencers que falam, né, coisas que a gente não falaria para os nossos filhos, né, que eu não quero ficar repetindo aqui, mas o jeito é você saber filtrar. E, novamente, ter uma rede de apoio ajuda muito, né? Você ter uma rede de apoio para quem tem família ou quem tem amigos, é uma rede de apoio que vai te ajudar a você cumprir aquela tua meta. Vai tudo concorrer para aquela meta. Ajuda também você fazer uma oração, ajuda também você crer, né, que aquilo vai acontecer, porque isso tudo vai te ajudando a você não sair dali da tua meta. De novo, pode ser que você não cumpra o 100%. Também aqui a gente tem que também jogar com a flexibilidade, né, Iracê? Claro, O não mundo pode não é ser rígido. radical. Não. Eu acho que também são competências legais de você aprender, que é a adaptabilidade, a flexibilidade, a resiliência, a lidar com frustrações. São coisas que você tem que aprender na vida e você vai aprender de uma forma ou de outra, né? Ou Sim. você se planejando, né, que aí você vai sofrer, ou você ficar deixa a vida me levar, que às vezes demora mais e você pode sofrer um pouco mais. Então, vamos enfrentar aí não 100% dos desafios, né, de peito aberto, mas vamos nos planejar, que aí pelo menos ali uns 80% você cumpriu, os 20% você vai ter que ajustar, mas pelo menos alguma coisa da sua vida você vai chegar lá e no final do ano, ou no período que seja, você vai ver que você realizou. Mas, sem dúvida, é sempre um vigiai, né? É um orar e vigiai Total. para as redes sociais. Agora, a família, ela acaba sendo fundamental, porque muitas vezes eu estou escolhendo um caminho, uma profissão, uma mudança de vida, e eu preciso contar com o apoio de família, né? Uma situação, por exemplo, de uma mãe de família, um pai de família que tem uma profissão a vida inteira e resolve jogar para cima em termos para buscar outra, porque aquilo que você disse, a gente não perde tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Mas buscar um outro caminho, uma outra vertente. Tem que chamar a família, sentar e falar assim: olha só, a vida vai mudar, né? A minha vai mudar muito, a de vocês eu acredito que também, né? Então, quer dizer, fazer essa união para conseguir, pelo projeto de uma pessoa que passa a ser um projeto de família, possa confluir para o mesmo caminho, né? Não, com certeza. E o coletivo, né, a força, né, ela ajuda muito, né? As pessoas que têm uma família estruturada, que podem contar, né, com uma rede de suporte, sem dúvida fica muito mais fácil para você realizar as suas metas, né? Mas eu acho que acaba todo mundo contribuindo, né? Tanto para o bom, né? Vamos fazer uma viagem, todo mundo ali, né? Não, vamos economizar aqui para guardar o dinheiro da viagem, vamos ver a passagem, né? Que é uma coisa alegre, festiva, mas também para as horas do desafio, né? É um desafio, né? Quem nunca perdeu o emprego, quem nunca ficou desempregado e teve que se reinventar, né? Nesse momento também,
né, que não é uma hora tão alegre, é uma hora de dificuldade e desafio, é a hora também das pessoas se juntarem, cada um, não, vamos lá, vai conseguir, vou te ajudar aqui, eu fico com esse pagamento aqui, eu vou te ajudar nesse curso aqui, vou te apresentar o outro ali, e eu acho que essa rede de suporte, que às vezes vem da família, às vezes, né, vem de fora, vem de amigos, vem de pessoas que você conheceu no seu ambiente de trabalho, vem da academia, os amigos da academia, enfim. Eu acho que rede de suporte é sempre importante, porque a gente, apesar da gente ser único, da gente vir aqui com nossas metas, nosso desenvolvimento único, somos um ser social. Né? Um ser que, entre conexões, o nosso aprendizado é muito através das conexões. O nosso progresso, olha a lei do progresso que a gente começou lá no início da nossa conversa, ela também vem através das conexões, vem através dessa junção de pessoas. Então, é muito importante você contar com pessoas que possam estar do seu lado. Né? E pode concretizar completamente o seu projeto nesse momento, né? Ele pode demorar um pouquinho mais ou ir bem rápido, mas se você tem uma meta, você vai fazendo por etapas. Sim, vai fazendo por etapas, vai avaliando no meio do caminho, né? Isso. Porque quando você vai botando microetapas também, que você não fica uma coisa muito longe, daqui a 5 anos, esquece daqui a 5 anos, o mundo é muito mutável, né? Não dá. Né? Você pode até pensar em algo daqui a 5 anos, mas você precisa ter micrometas, né? O que eu vou fazer nesse ano para chegar lá no 5, o que eu vou fazer no segundo ano, o que eu vou fazer no terceiro ano, porque eu acho que você também deixar coisas muito longe desestimula um pouco, né? Sim. A pessoa desacredita um pouco. Então, é importante que você tenha algo, se sua meta é uma meta larga, de médio e longo prazo, coloque coisas menores para você ir ali celebrando. E celebrar também é muito bom. É fundamental, porque cada vez que você comemora uma pequena realização, você passa para o seu todo, para o seu cérebro, a sensação de vitória, de conquista, de muita alegria. E aquilo libera dopamina, as nossas químicas todas, nos estimula e nos fortalece para mais um pedacinho, né? Não, sem dúvida. Eu acho que você comemorar, você também se perdoar quando as coisas não saem da forma que você queria, você fazer essa viagem interna, né, do autoconhecimento, tudo isso concorre para fortalecer a sua meta, fortalecer seus objetivos. Não esqueça, objetivos específicos. Seja bem específico no que você quer fazer. E contar com as pessoas ao seu lado e com as relações afetivas que vão te ajudar a concluir essa meta. É isso aí. Passa muito rápido, né, Adriana? Muito! Eu ficaria aqui horas conversando com você, Iraci, é maravilhoso. Meu anjo, obrigada pela sua presença. Você é uma querida, adoro você aqui. Obrigada. Então é isso. Busque projetos na sua vida que lhe tragam realização. Não tenha medo. Não fique parado, empurrando, engavetando, procrastinando. Não faz isso, não. Mete cara. Tenha coragem. Vá. Isso é muito importante, porque a sensação que a gente tem de realização nos impulsiona para voos mais altos, para outros saltos na vida, para outros ares. E, afinal de contas, fomos criados para evoluir, crescer, bater asas e ganhar o mundo. Então é isso. Que você tenha uma semana de muitas realizações, novos projetos, muita alegria, muita paz e um super beijinho carinhoso. Até a próxima semana.